palavra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Amém? Vamos lá. Do 1 ao 12. 2 Tessalonicenses, do 1 ao 12, capítulo 1, verso do 1 ao 12. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Tal ponto que nós mesmos nos gloriamos que vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Palavra poderosa, né? Eis aqui a palavra do Senhor. Primeiramente, amados, nós temos aqui grande aprendizado nessa palavra. A primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Aí depois, conforme a gente vai lendo e relendo, né? E conversando com o Espírito Santo, ele vai nos dando tanta coisa, tanta preciosidade nos mínimos detalhes que nós nem imaginamos que está dentro de um versículo ou apenas de uma palavra. Mas ali, no verso 3, aprendemos que uma das coisas mais importantes que nos leva a amadurecer no reino de Deus é a fé. É acreditar que acima de qualquer circunstância existe um Deus que opera milagres, que é Deus de coisas impossíveis. Quando ele fala que, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. E o vosso amor mútuo, o amor para uns com os outros vai aumentando. Mesmo em meio às atribulações que nós estamos vivendo hoje, atualmente, eu louvo a Deus pela Igreja da Aliança. Eu louvo a Deus por você que é a igreja, porque nós somos a igreja. Porque mesmo em meio a tantas informações, a tantas notícias, nós jamais deixamos de vir à casa do Pai. Nós não fechamos a igreja, nós não deixamos de vir congregar. Porque nós somos pessoas de fé, amém? Nós temos fé num Deus maior, nós temos fé no Deus de todas as coisas, das coisas possíveis e impossíveis. Nós não nos abalamos, mesmo em meio às perseguições. Eu não sei se você passou por isso, mas eu passei por perseguição. A igreja, quando não fechou, quando disse que não ia fechar, que ia cumprir todas as normas, todas as regras, mas que não ia fechar, nós fomos perseguidos, nós fomos atacados. Não sei se você na sua casa foi, mas eu fui. A minha família foi. Parentes vinham e falavam, não, você não tem que ir para a igreja.
Não, você vai acabar, vai que acontece alguma coisa e vai prejudicar suas filhas, sua casa, sua família. E eu falava bem assim, eu sou serva de um Deus e eu vou servir na casa do meu Pai. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. E aqui é a mesma coisa que Paulo fala, que mesmo em meio a muita perseguição, a muita tribulação, a muitos problemas, ele mandou essa carta dizendo que ele estava muito contente com essa igreja, que Jesus estava muito contente com esse povo, que ele foi amadurecendo pela fé que eles tinham. Eu creio que nós amadurecemos um pouco também com o que está acontecendo. Porque muitas igrejas aí fora, muitas pessoas não permaneceram. Mas nós estamos aqui, pela fé que temos em Cristo Jesus. E aqui no versículo 4, muito lindo também, fala assim: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. É isso, meu querido. Diante de tanto sofrimento, talvez, diante de tanta tribulação, nós tivemos a atitude de estar aqui, de nos mantermos como igreja. E ele fala bem assim que ele falou assim, nós estamos gloriosos. Então, assim, Paulo, que estava escrevendo aquela carta, ele falou assim, eu estou glorioso com a fé de vocês, com o amor, com o cuidado, e que mesmo em tanto sofrimento, em tanta dor, vocês têm permanecido, perseverado. Não é em vão tudo isso que está acontecendo. Nós entendemos que Deus, ele tem um propósito para todas as coisas, amém? Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito para a minha vida. E Ele fala conosco o tempo todo. E porque Ele quer nos fazer mais fortes, mais maduros, um povo de fé. Eu creio que a pandemia, o que está acontecendo aí, não está tratando somente os doentes lá que pegaram, mas está tratando todo um povo, toda uma nação. Muitas vezes nós nos limitamos demais. Eu não sei se você é assim, mas quando a minha filha ficou internada 2 meses atrás, eu não sei se vocês devem lembrar, né? Muita gente orou por ela e eu agradeço, louvo a Deus por isso. Uma coisa que eu orava desde que eu entrei na igreja e que eu engravidei, da Beatriz ainda, não era nem da Giovana, eu falava para Deus assim, Deus, se tem uma coisa que eu não consigo suportar, é ver a minha filha, que na época era uma só, dentro de um hospital. Eu falava bem assim, eu não vou conseguir suportar isso. Eu não vou conseguir sobreviver a isso, eu não vou conseguir aguentar isso. E aí, quando a Giovana foi para o hospital, internada de meningite, meu mundo caiu, parece assim que eu desabei num choro assim. Ao mesmo tempo que eu brigava com Deus, eu chorava nos braços dele. Mas uma coisa, e foi a mais importante delas que ele falou para mim, foi o seguinte: quem decide o que você suporta sou eu. Quem decide até onde você vai chegar sou eu. E quem decide o que você vai fazer, o que eu tenho guardado para você ainda, você não sabe o que é, você não imagina. Então você não sabe dizer o que você pode ou não suportar. Então eu venho dizer isso para vocês essa noite, igreja. Você não sabe ainda o que você pode suportar. Mas Jesus sabe. Deus sabe, quanto mais Ele te provar, e Ele vai te provar muito, muito. É porque Ele quer te forjar, porque Ele tem um propósito grande para a tua vida. No versículo 5 ali, diz assim, que tudo que está acontecendo naquela época e agora, é um sinal evidente do reto juízo de Deus. No verso 5 fala assim, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então, meus queridos, não é fácil entrar no reino de Deus.
A nossa salvação, ela é de graça, mas nós temos que todos os dias desejar essa salvação. Fazer o melhor para Jesus, merecer essa salvação, amém? E ele fala bem assim que o reto juízo de Deus vai vir sobre nós, porque nós não largamos o arado, nós não largamos a casa de Deus, nós não deixamos de louvar e cultuar ao Senhor. Muitas vezes talvez você pensou em vir ou não, mas eu não vou, mas será que eu vou? Mas será que eu... Mas eu vejo que o Espírito Santo, ele é conosco. Então, ouça o Espírito Santo que está dentro de você. Ele é contigo. E é por isso que você está aqui nessa noite. O reto juízo de Deus, ele nos faz dignos do reino dele. Muitas igrejas acabaram fechando, muitas pessoas deixaram de congregar. E com esse tempo, eu acredito que muitas pessoas acabaram se perdendo também. Mas Deus fala assim que os que perseveraram aqui, os que aguentaram a perseguição, os que estão sofrendo ainda, os que sofreram e que estão sofrendo, esses serão os dignos do reino de Deus. Então, nessa noite, se considere digno do reino de Deus. Porque você está na casa do Pai, você está no melhor lugar, amém? No verso 6 ali, muito importante também, ele fala assim... No verso 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê uma paga tribulação aos que vos atribularam. No 7 fala, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco quando o céu se manifestar, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então o que ele está querendo dizer ali, meu querido? Que ele diz que aqueles que te perseguiram, que tentaram te esmorecer, que te atribularam, eles também terão um julgamento e também passarão por tribulação. Mas ao mesmo tempo Jesus fala que ele nos ama tanto, 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 que ele já tem um plano perfeito para nós. Pois ele nos livrará de toda essa tribulação quando da sua volta. Quando ele voltar, junto com os anjos para nos buscar. Olha que lindo. Ele está falando isso aqui. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ele diz que nós vamos com ele. Você que está perseverando, que está buscando, que não deixou o que está acontecendo atribular o seu coração, te colocar alguma dúvida, alguma incredulidade, porque o inimigo ele está aí, ele vai jogando setas na nossa mente, usando pessoas para nos afastar do amor de Deus, do reino de Deus, da casa de Deus. No versículo 8 ali, ele diz que ele tem uma justiça também para aqueles que venham a rejeitar o Senhor Jesus. O Senhor também, ele vai ser justo com os que rejeitam a ele. Como? Ele diz assim, 8 e 9. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha que forte isso. Eu vejo que muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas tiveram que ficar em casa. Algumas já voltaram a trabalhar, mas ainda não está tudo normal. A gente nunca voltará a ser normal, né? Porém, quando tudo se estabilizar, digamos assim, ainda não está estabilizado. E diante de tudo isso, eu pergunto para você, como que você está servindo a Deus fora daqui? Nós estamos num tempo de quebrantamento nas pessoas. Eu vejo pessoas com muito medo de sair de casa, com pânico, medo de pegar essa doença, medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer. Acredito que vocês também não. Como diz o nosso pastor, morrer, né?
o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Mas eu entendo assim que essas pessoas que estão passando por isso, que estão com esse medo, é porque elas não têm Jesus. Elas não têm o Espírito Santo. Em nenhum momento nós cristãos, eu digo por mim e por alguns irmãos que convivem mais comigo, em nenhum momento nós tivemos medo de ficar doentes, de pegar algum tipo de doença. Porque, como diz a palavra de Deus, nenhum fio da nossa cabeça cai sem que Ele permita. Nenhum fio da tua cabeça vai cair sem que Deus permita. Aonde você estiver, aonde você for, ou o que você fizer, é porque Deus está permitindo. E Ele colocou isso no meu coração quando surgiu essa pandemia. Filha, fica tranquila. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Seja para você ou para qualquer um filho meu. Então eu quero te dizer essa noite assim que, diante disso, que Deus é conosco, o Espírito Santo é conosco, Ele nos blinda, Ele nos forja, Ele cuida de nós. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas um pouco. Pois é tempo de anunciar a volta de Jesus. É tempo de anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está no mundo. Alguém que está perdido. Alguém que não está com Jesus como você está. Alguém que não está na mesma fé que nós estamos. Eu tenho pessoas assim, inclusive na minha família, que eu amo muito e que eu não quero que vá para o inferno. Que eu não quero que se cumpra na vida delas esse versículo 8 e 9. Então nós não podemos parar. Nós não podemos estagnar e nem diminuir o ritmo que a gente vinha. Muito pelo contrário. Nós estamos com uma estratégia de Deus agora. O povo está quebrantado. Chegou a hora de você ir lá e falar, não, Jesus é contigo. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele pode cuidar de você também. Eu tenho um Deus... Você sabe que nenhum fio de cabelo cai da tua cabeça sem que Deus permita. Mas aquelas pessoas que estão lá fora não sabem. E cabe a nós, como cristãos, como pessoas que amam umas às outras, anunciar isso. Dizer isso. E lá no versículo 11, diz assim, deixa eu ver que horário. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito e bondade e obra de fé. Nós não podemos parar, como eu falei. Nós temos que continuar. Nós somos, aqui fala assim, vos torne dignos da sua vocação. Deus tem um chamado para nós, meu querido. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele conta conosco para seguir com o seu plano de resgatar as pessoas que estão lá fora. Ele começou um plano agora. E Ele precisa de nós para isso, para ajudar Ele. Falando do amor. Tem tantas almas tentando se matar. Tem tantas horas que já tinham depressão e agora realmente não podem nem sair de casa. Pessoas se suicidando. E Ele conta conosco para esse plano. Ele quer trabalhar na tua vida. Ele quer fazer uma obra nova com você. Ele quer ter parte contigo. Nós não podemos parar de trabalhar para Jesus. Nós não podemos deixar de ganhar as almas. Talvez a gente tenha deixado até de convidar pessoas para a nossa célula. Por causa da pandemia. Amado, você pode convidar. Agora, quem decide se vai ou não é a pessoa. Mas nós não podemos parar de convidar. Parar de falar do amor de Deus. Parar de viver esse amor, de transmitir esse amor para as pessoas. Nós temos que transmitir vida para as pessoas. Nós temos que transmitir vitória para as pessoas. E acreditar também na vitória. Porque em Cristo, a vitória é certa, a palavra diz.
Então, que nessa noite nós possamos entender isso. E que você que pode, e sabe, que você que Deus tem um chamado para todos nós e Ele vai usar você, ainda essa semana, para você falar com pessoas, para você ganhar pessoas para o Senhor Jesus. E quando Jesus falou que eu podia suportar aquilo, eu falei assim, uau. Se aquilo era o máximo que eu achei que eu poderia suportar, que eu não passaria daquilo, agora eu não sei mais. Eu tinha dentro de mim um limite. E Deus quebrou esse limite. Então agora eu não tenho limite nenhum do que eu imagino que eu possa suportar. E eu acredito que você também não. Que aquilo que você pensa que você pode suportar, você vença. E seja pouco perto daquilo que Deus ainda vai fazer na tua vida. Grandes perseguições, vêm grandes realizações. E grandes realizações também vêm cheia de grandes bênçãos de Deus para a tua vida. Nós temos que continuar crendo, acreditando com muita fé nas promessas de Deus para a nossa vida. A palavra já falava tudo, a palavra já tem tudo aquilo que já está acontecendo. Já foi tudo previsto, nós já sabíamos que isso ia acontecer. E como igreja nós precisamos estar preparados, principalmente na nossa fé. E eu creio, irmão, que se você está aqui nessa noite, é porque o que tem maior dentro de você é a tua fé em Cristo. Para finalizar, eu estava dormindo. Hoje, quando eu acordei, o Espírito Santo me deu um versículo assim. E ele diz assim, deixa eu achar aqui. É João 14:12. Cadê meu João? Aqui. Amém? Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E uma coisa interessante, que eu sempre li esse versículo, sempre amei esse versículo, porque eu falava assim, nossa, Deus deu para nós a condição, né, da gente fazer as coisas que Ele fez. Os milagres que Ele fez. Amados, e aí eu comecei a pensar assim, Ele diz aqui que eu vou fazer as obras que Ele fez e outras maiores ainda. Se você acha que é muito Ele curar, se você acha que é muito Ele fazer um paralítico andar, se você acha que é muito tudo que Jesus fez, o que será então essas maiores ainda que nós podemos fazer? Que Jesus não fez, mas que Ele nos deu autoridade para fazer. E eu também entendo que essas coisas maiores ainda vêm juntamente com coisas que nós temos que suportar maiores ainda. Então, automaticamente, quando ele falou essa palavra, foi lindo isso, porque ao mesmo tempo que ele fala assim, você poderá fazer coisas maiores ainda, que você não sabe o que são, mas que você pode fazer. E que na hora certa eu vou fazer, você fazer. Mas ao mesmo tempo, nós achamos que podemos suportar até um certo limite.
E quando Ele tirou isso de mim, esse limite de suportar, Ele tirou o limite de eu imaginar o que eu posso suportar ainda. Então é algo que está atrelado uma coisa a outra. Então, eu não sei o que eu posso suportar e também não sei quais são as grandes coisas, as maiores ainda, que Ele vai fazer. Tanto na minha vida como na sua. Amém? Meu querido, nessa noite, eu gostaria que você ficasse de pé. E que se em algum momento você pensou assim, será que eu vou, será que eu não vou? Se em algum momento nós muitas vezes nos resbalamos do que as pessoas falam, às vezes pegamos aquilo, mas eu creio que foi apenas um lapso de tempo, porque você está aqui hoje. Então isso quer dizer que você disse não para as coisas do mundo lá fora, não para o que as pessoas estão dizendo lá fora, não para o perigo que elas estão dizendo que está acontecendo lá fora. Porque nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus que está acima do perigo, que está acima de todas as coisas, que está acima do que as pessoas venham a falar para você. E é nessa fé, é acreditando nisso, que você está aqui essa noite. Eu quero que nessa noite você comece a falar com o Senhor Jesus. E comece primeiramente a pedir perdão para Ele, porque nós estamos no momento de Santa Ceia hoje. Peça perdão para Ele por aquilo que você deixou de fazer. Por muitas vezes você não ter anunciado o amor dEle a quem precisava. Por não ter falado que Ele era contigo para as pessoas e que também era com elas. Que nessa noite você possa realmente arregaçar as tuas mangas. E eu estou falando de verdade. Que nós possamos arregaçar e dizer assim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim o teu chamado. Cumpre em mim aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Que o propósito de Deus na tua vida comece a se cumprir. Amém? Vamos orar então? Deus, nessa noite nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, Pai. Pai, nós sabemos que mesmo em meio a muitas tribulações, a muitas perseguições, a meio a dor, sofrimento, talvez problemas financeiros, problemas na família, Pai, nós não deixamos de te adorar, Senhor. Nós não nos abalamos, Pai. A nossa fé não foi abalada, Senhor Jesus, pois ela é o que prevalece em nosso coração. Pai, nós te pedimos perdão se em algum momento nós falhamos também contigo, Senhor. No anunciar o teu amor às pessoas que estão lá fora. A não cumprir, Senhor, talvez o nosso chamado ou termos saído da presença dEle, Pai. Mas nós temos a certeza que o Senhor é um Deus misericordioso. Um Deus que nos ama e que nos está chamando de novo. E que há de cumprir um propósito grande. Muito maior do que nós podemos imaginar. Deus, já coloco, Pai, na tua presença cada um que está aqui nessa noite, Senhor. E que eles possam, Senhor, entender também, Pai, que o que o Senhor tem para eles é algo único, que eles não podem imaginar e também não sabem, Senhor, o que terão que suportar para que o Senhor cumpra as suas promessas e as bênçãos venham a recair sobre a vida de cada um, Pai. Deus, que o Senhor possa nos perdoar nessa noite, se nós falhamos contigo, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos perdoar se em algum momento houve alguma dúvida, Pai. Se em algum momento nós quisemos de alguma forma, Senhor, nos afastar de Ti, mesmo que involuntariamente. Mas, Pai, nós estamos aqui nessa noite e queremos dizer que o Senhor é lindo, maravilhoso, poderoso e soberano, Senhor. E que nessa noite nós arregaçamos as nossas mangas para o Teu chamado em nossa vida. E que mesmo
mesmo em meio à tempestade, pandemia, seja o que houver, o Senhor merece que nós venhamos a Te servir em todos os momentos. Pois aquilo que o Senhor passou naquela cruz não se compara com nada o que nós venhamos a fazer, Senhor, ou suportar. Aleluia, sim, meu Deus. Nós Te agradecemos, Senhor. E obrigada pela oportunidade de estar na Tua casa, meu Pai. Obrigada, Senhor.